que te impede de se reconectar com o seu poder pessoal, profundo, verdadeiro, aquele poder que você não fica dependendo de opinião, você não fica dependendo de alguém para te dizer o que acontece na sua vida. Meu nome é Carolina Pfeffer e nesse perfil eu ajudo você a se reconectar com o seu poder pessoal de forma definitiva e de forma profunda. O que impede normalmente a gente de se reconectar com o nosso poder divino, com a nossa essência divina, que somos todos nós? Aí você pode falar, essência divina. Tem gente que fala em centelha divina, tem gente que fala em alma, em espírito, enfim, aquilo que você quiser dizer. Eu sou um filho de Deus, pode ser também. Usa o termo que você quiser. Mas o fato é que quando a gente consegue se reconectar com essa fonte profunda de nós mesmos, daquilo que traz realmente quem a gente gente consegue ter uma visão de nós mesmos, do mundo, da vida, das pessoas, da nossa sociedade, de forma muito mais limpa. Porque assim, antes da gente pensar em ser essência divina, a gente pensa no nosso nome, aonde a gente nasceu, os nossos pais, a nossa cultura e tudo mais. E aí a gente começa a focar nas divisões, né? Quantas pessoas não se matam por causa de um time de futebol? Quantas pessoas não criam rixas, preconceitos por causa de regiões do país ou por causa de países diferentes? Parece assim que é uma coisa muito, como que eu posso dizer assim, parece que é uma coisa muito marcante dentro da gente. A gente tem que destacar as diferenças para entender quem nós somos. Porque se a gente destacar aquilo que nós somos em comum, parece que a gente se perde. Mas quando a gente pensa que todos nós viemos de uma mesma essência divina, de uma mesma fonte, então, quem sabe o nosso futuro não seja realmente nos perder dentro dessa essência, nos tornar cada vez mais parecidos, cada vez mais a nossa fonte verdadeira e única. Quem sabe se não é isso, né? Mas aí, o que acontece, né? A gente tem a nossa mente, a gente tem nossos sentimentos, a gente tem nosso nome, as coisas que a gente conquistou. Então, a gente não consegue, tem apego a tudo isso, a gente não consegue simplesmente largar isso e dizer que é igual. Não! Nós destacamos as diferenças porque nós sentimos apego às coisas que nós conquistamos até agora. Como se fosse um trabalho exclusivo nosso. Como se não tivesse nenhum benefício extra daquilo que veio do nosso esforço. Então é muito complicado isso. Enquanto existe apego, e principalmente enquanto existe identificação com a nossa mente, com os nossos pensamentos, enquanto a gente se olha no espelho, se identifica tanto por aquela imagem, que a gente precisa destacar como a gente é diferente do outro, melhor ou pior, mas o quanto a gente é diferente, porque senão parece que a gente não se reconhece. Mas a questão é, em que você quer ser reconhecido? Você quer ser reconhecido pelo grande profissional que você é, pelo bem que você traz às pessoas? Será que trazer o seu nome acima de tudo é a coisa mais importante realmente? Ou será que só não é mais um apego, mais uma ilusão? Porque no fundo, as coisas são perdidas. Mas o bem que você faz, aquilo que você faz de bom, isso daí, por mais que o outro não lembre, mas o bem continua lá. E o bem supremo que a gente pode fazer por alguém é trazer para ele aquilo que ele precisa para encontrar o seu destino, o seu propósito, o seu caminho. E não é só em termos de ajudar o outro, tudo isso, não é. Porque antes, de amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro. Então, o grande propósito de todos nós é entender o que a gente veio fazer aqui. E fazendo muito bem o nosso papel, seja ele qual for, a gente consegue transmitir isso para os outros. Quem nunca
se apaixonou por uma disciplina do colégio, porque estudou com um professor totalmente dedicado e apaixonado por aquilo que queria. Quem nunca, quando era criança, sonhava em ser professor, porque a professora, né, era apaixonada por aquilo que era. E às vezes dentro de um horizonte infantil existiam poucas profissões. Então, entre aquelas, né, a mais, vamos dizer assim, apaixonante era da professora. Quem nunca? Porque a paixão do outro por ser aquilo que veio fazer aqui contagia. Essa é a melhor parte. Mas essa paixão, ela vamos dizer assim, é só um veículo para a gente demonstrar talentos, para a gente demonstrar a que a gente veio trazer esse mundo um lugar melhor. Em que a gente veio trazer esse mundo um lugar melhor. É só um veículo. Mas quando a gente tem muito apego às coisas, a gente acaba não se tornando apaixonado, generoso com as coisas. A gente acaba se tornando simplesmente apegado, avarento e cheio de divisões, declarando guerra para todo mundo. Aí surgem as facções, né? Dentro mesmo de uma profissão mesmo. Existem linhas de pensamento, existem teorias dentro daquilo ali, mas existe também, pela vontade de defender uma coisa ou outra, se levantam guerras. Não, e o objetivo principal se perde, que é, vamos dizer assim, um amadurecimento da teoria, um amadurecimento da profissão, se perde. Porque ninguém quer estar errado. Então tem o apego, tem a vontade muito grande de ser, o meu nome é conhecido como grande, isso, aquilo, né? Acima do objetivo comum das coisas. E quando a gente pensa em se reconectar com a nossa essência divina, a gente precisa levar isso em conta. Quais apegos eu preciso ter a coragem de deixar de lado? Quais guerras eu preciso ter a coragem de simplesmente parar de guerrear, de simplesmente calar dentro de mim? Porque é muito difícil, porque é como se fosse uma perda. É como se fosse você levantar a bandeira branca e falar, eu desisto, eu não quero mais isso para mim. Mas não no sentido assim de uma escolha, mas no sentido de incapacidade. É esse sentimento que vem quando a gente desiste de alguma coisa. Mas desistir, às vezes, é muito necessário para que a gente encontre aquilo que realmente a gente quer. Porque quando uma coisa não faz bem pra gente, será que ela não foi adotada, como no caso daquela professora tão apaixonada pelo ensino e tudo mais? Então eu adoto essa paixão para mim e eu vivo como se fosse para mim, como se fosse minha. Mas a partir do momento em que eu perco essa professora de vista, as coisas não fazem mais sentido. Então isso se torna apenas um apego, se torna apenas uma profissão de que eu não vou desistir, porque afinal estou 5 anos estudando isso daí. É um apego. Eu não vou desistir, porque senão vão falar que eu fui um fracassado em tal coisa. Mas você prefere, vamos dizer assim, não vou dizer assumir o fracasso, não é bem isso. Mas, às vezes a gente precisa ter coragem de mudar. Agora depende da ótica que você olha. Se você olha mudança como um fracasso, então às vezes a gente confunde teimosia com persistência. Em que você está sendo teimoso? Em que você está persistindo? Depende muito do quê? Da ilusão que a gente cria pra gente mesmo, para não viver a nossa essência. Então a gente se apega, a gente vai se confundindo nessas outras coisas e não escuta a nossa essência. Basicamente, escutar a essência, assim, de forma mais prática, é pensar naquilo que o seu coração fica mais feliz. Em que eu sinto mais felicidade quando eu faço? O que eu poderia fazer que, mesmo que me pagassem pouco, ou, eu gostaria de fazer isso aí. Sabendo que não existe esse negócio de, eu faria mesmo que não me pagassem nada. Por quê? O caminho que não dá o sustento ao seu caminhante não é digno de ser seguido, já dizia o Caibalho. Então é isso, o caminho ele sempre vai nos sustentar. Mas a questão daí, entram as crenças limitantes e entra outra gama de questões.
mas o fato é que a gente não vive a nossa essência porque a gente vive em guerrinhas, vive em lutas internas, vive cheio de apego e ilusões com coisas que não são essenciais. E quando a gente para e começa um processo de autoconhecimento, a gente precisa ter muito desapego, muita coragem para assumir esse novo eu que vai surgir quando a gente acaba quebrando essas cascas, quebrando essas ilusões e olhando de fato num espelho que não é o nosso espelho físico, porque ele vai transmitir a nossa aparência física. Mas quando a gente olha no espelho da nossa essência divina, a gente consegue ver a nossa verdade. Aí sim, quando a gente olha através desse espelho e a gente se olha bem nos olhos, é que a gente enxerga que muitas coisas que a gente se preocupa não tem importância nenhuma. Só que dói muito, às vezes, admitir isso. Então a gente prefere não olhar. A gente olha um pouquinho e já desvia o olhar. Mas é assim, é um processo. E essa essência divina vai estar sempre esperando pela gente, pelo momento certo dela se revelar, pelo momento certo dela ir cutucando a gente e falando, escuta aqui, essa não é a sua verdade. Mas vamos lá, um passo de cada vez e a gente vai conseguindo chegar a essa verdade que vem de dentro, que nos liberta e que traz realmente a nossa felicidade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo.